E você assistiu ao seu pai esquecer o seu nome, ou foi sua mãe, ou foi sua avó, e o medo passou por você só de raspão, mas passou. E na semana passada, talvez ontem, você entrou na cozinha, parou no meio do passo. E não lembrava porque tinha ido até lá. Não foi a primeira vez. E você não falou para ninguém, porque nomear esse medo tem um peso. E você ainda não quer carregar. Eu sou o Tiago. Eu sou médico e eu trabalho com homeopatia. O motivo de eu estar aqui hoje falando com você desse jeito é porque na minha sala de consulta, a frase que eu mais ouço de gente entre 45 e 60 anos não é sobre dor, não é sobre pressão, não é sobre colesterol. É essa frase. Doutor, eu acho que está começando. Antes de você decidir que está começando, me dá 12 minutos. Eu vou te contar uma coisa que talvez ninguém tenha te contado ainda. A grande maioria do que as pessoas chamam de falha de memória depois dos 45 anos não é o começo de uma demência, não é Alzheimer precoce, não é deterioração inevitável, é outra coisa, tem outro nome. E principalmente tem outro caminho. Mas para você entender por que eu posso te dizer isso com tanta segurança, eu preciso te explicar como o cérebro funciona quando o sistema do corpo inteiro está sobrecarregado. O cérebro é o último órgão que o corpo abandona. Isso é um princípio quase universal da fisiologia. Quando o corpo entra em situação de aperto crônico, quando ele está gastando energia que não tem para apagar incêndios que você nem está vendo, ele protege o cérebro até o último minuto. Mas antes de proteger, ele negocia. Ele corta o que ele consegue cortar. E o primeiro corte é sempre o mesmo: memória de curto prazo. Quando você esquece onde colocou a chave, quando você perde a linha de raciocínio no meio da frase, quando você lê a mesma página 3 vezes, o que está acontecendo não é o cérebro morrendo, é o cérebro priorizando. E ele só prioriza quando o sistema todo está pedindo socorro. Vou listar para você as 4 causas que eu vejo na maior parte dos casos de névoa cognitiva no consultório. Em ordem de frequência, a primeira é inflamação sistêmica de baixo grau. Não é uma inflamação que aparece em exame de rotina. Não vai dar nada de alterado no hemograma simples, mas é uma inflamação crônica, silenciosa, que vive no seu corpo há anos. Ela vem do que você come, do que você bebe, do açúcar que entra de manhã na primeira xícara, da gordura processada que entrou no jantar de ontem, da bebida que tomou no fim de semana e que o fígado ainda está limpando hoje, quarta-feira. Essa inflamação cruza a barreira hematoencefálica, atravessa o filtro que protege o cérebro e uma vez lá dentro ela atrapalha a comunicação entre os neurônios. A memória de curto prazo é a primeira função que falha quando essa comunicação está degradada. Antes de qualquer outro sintoma, antes de qualquer mancha em ressonância, antes de qualquer alarme. Por isso é a primeira que volta também, quando a inflamação cede. A segunda causa é desequilíbrio hormonal. E aqui eu quero ser bem claro com você. Eu não estou falando de hormônio bioidêntico, eu não trabalho com isso. Eu não recomendo, eu estou falando de outra coisa. Estou falando da queda fisiológica de hormônios que acontece naturalmente entre os 40 e os 60 anos em homem e mulher. No homem, é a queda gradual de testosterona, que não é só sobre energia ou músculo. Testosterona é um dos principais moduladores da plasticidade do hipocampo, que é exatamente a região do cérebro responsável por formar memória nova. Na mulher, é a transição da perimenopausa para a menopausa. E o estrogênio, que cai junto, é neuroprotetor. Ele protege o cérebro contra a inflamação. Quando ele cai, a inflamação que eu falei agora há pouco encontra menos resistência. Some os dois, perda hormonal mais inflamação crônica. E você tem uma janela de 5 a 15 anos onde o cérebro fica especialmente vulnerável. E é exatamente nessa janela que a maioria das pessoas começa a se assustar com a própria memória. A boa notícia é, essa janela responde. Não responde a pílula, não responde a fórmula mágica. Responde a alguém olhando para o seu sistema inteiro com cuidado. A terceira causa é sono não restaurador. Repara que eu não disse insônia. Insônia é quando você não consegue dormir. E sono não restaurador é quando você dorme 7, 8 horas e acorda como se não tivesse dormido. Isso acontece quando o seu sono profundo está fragmentado. E o sono profundo é exatamente a fase em que o cérebro faz a faxina dele. Existe um sistema chamado linfático, que só funciona durante o sono profundo. É um sistema de drenagem cerebral. Ele limpa as proteínas residuais do dia. Entre elas, a beta-amiloide, que é exatamente a proteína que se acumula em quadros de demência avançada. Quando você dorme mal por 5, 10, 15 anos seguidos, o sistema de limpeza nunca termina o serviço. As proteínas vão se acumulando. E o cérebro vai trabalhando com cada vez mais ruído, memória ruim aos 50 anos, na maioria dos casos.
É sinal de que o sono profundo está degradado faz muito tempo. E ninguém te falou. A quarta causa é a que eu chamo de sobrecarga acumulada. É a soma de tudo. É o estresse crônico que você normalizou. É a preocupação com o filho que mora longe. É o trabalho que você não larga porque ainda paga a conta. É a notícia que entra todo dia pelo celular antes de você abrir o olho. Isso tudo mantém o seu cortisol alto durante o dia inteiro. E o cortisol crônico alto é tóxico para o hipocampo. Tem estudos com tomografia mostrando hipocampos menores em pessoas que viveram 10 anos de estresse contínuo. Não é metáfora, é medida. E aqui é onde eu entro como homeopata. Porque a abordagem convencional vai te oferecer remédio para ansiedade, remédio para dormir, remédio para atenção. Vai isolar cada sintoma. A homeopatia faz outra pergunta. Ela pergunta, o que mudou antes de começar? Sempre mudou alguma coisa. Uma perda, uma mudança de cidade, uma traição, um diagnóstico de alguém próximo, uma demissão, um filho que saiu de casa. E quando você trata a totalidade da pessoa, não o sintoma, o sistema sai do modo de emergência. E quando o sistema sai do modo de emergência, a memória volta. Eu sei que você está esperando eu falar da herança genética, do seu pai, da sua mãe. Vamos lá. Existe sim um componente genético em parte dos casos de Alzheimer. Existe. Mas para a maioria esmagadora das pessoas, o gene não é destino. Os estudos mais recentes, e aqui eu falo de literatura séria, não de besteira de Instagram, mostram que entre 60% e 80% do risco de demência depois dos 65 anos é modificável. Modificável pelo estilo de vida, pela alimentação, pelo sono, pelo controle de inflamação, pelo manejo do estresse, pela atividade física, pela qualidade dos relacionamentos. 60% a 80%. Quer dizer, mesmo que seu pai tenha tido, mesmo que sua mãe esteja tendo. A maior parte do seu risco está nas suas mãos. E essa é a notícia que eu queria que você ouvisse hoje, no meio de tudo o resto. Ver alguém da família perder a memória cria um tipo específico de medo. Um medo que se mistura com luto antecipado. Um medo que vem com a frase silenciosa. Será que eu vou passar por isso também? Essa frase não é uma sentença, é um aviso. E o aviso chegando agora, aos 45, aos 50, aos 55, é um presente. Porque você ainda tem tempo de fazer o caminho diferente. Então, o que fazer com tudo isso? 3 coisas. A primeira, para de esperar piorar. A maioria das pessoas chega no consultório quando o sintoma já está atrapalhando o trabalho. Quando já esqueceu uma reunião importante. Quando já se perdeu numa rua que conhecia. Já é tarde demais quando faz 5 anos que está acontecendo e você nunca falou com ninguém. Se faz mais de 6 meses que você está percebendo, é hora. A segunda, avalia o seu sistema, não só o seu cérebro. Olha para a glicemia, olha para a função tireoidiana, olha para a vitamina D, olha para a B12, olha para a qualidade do seu sono real. Pede um exame de homocisteína, pede um perfil inflamatório. A maioria dos exames de rotina não pega isso. Você precisa pedir a terceira. Procura alguém que olhe para o caso inteiro, não para o sintoma isolado. Não importa se é homeopata, se é integrativo, se é geriatra com visão sistêmica, mas precisa ser alguém que sente, escuta a sua história inteira e pergunta o que mudou antes de começar. E aqui é onde eu posso entrar se fizer sentido para você. Eu atendo online. Paciente de qualquer cidade do Brasil. A consulta de primeira vez é longa, em média 2 horas. Não é porque eu sou prolixo, é porque para entender o que está acontecendo no seu sistema, eu preciso ouvir a sua história de verdade. Eu vou te perguntar sobre o seu sono, sobre o que você come, sobre a sua infância, sobre quem morreu na sua família, sobre quem você ama. É sobre o que te tira do sério. E a partir daí eu monto um plano que olha para o seu caso, não para o caso médio. Se você acha que faz sentido, o link está aqui na descrição. Você marca uma conversa inicial e a gente vê se a minha abordagem combina com você. Sem compromisso de continuar, você não está ficando velho. Você está com um sistema que acumulou mais do que conseguiu processar e que está pedindo socorro do único jeito que ele sabe pedir, apagando o que ele consegue apagar para preservar o que precisa preservar. Isso tem nome, tem caminho, tem tratamento. E começar a cuidar não é admitir derrota. É a decisão mais corajosa que você pode tomar hoje. Se alguém próximo de você está passando por isso em silêncio, compartilhe esse vídeo. O medo diminui quando a gente não está sozinho. A gente se vê na próxima.